piada, que seria suicidar-se, né? Durante o show, ele emite a frase: você recebe o que merece, que é aquela frase que vem justamente ligada à ideia de esforço pessoal, da meritocracia, mas tomada de uma forma completamente diferente, e ele mata o Murray, né? Termina o ato aí quando então ele é preso, né, e é levado. E é muito interessante como aí se constitui então o Coringa, né, esse Coringa que é o que teve que fazer-se por si, sem referência a um pai, vamos dizer, né. Evidente que essa constituição de si mesmo nunca é uma constituição sozinha, ninguém faz por si mesmo sem algo que seja retirado do outro, né? Na medida que se constitui ali o Coringa, o palhaço, com o nome Coringa e que mata, né? É muito interessante que nessa cena tem três elementos que vêm dessas três pessoas que eu estou chamando aqui da referência paterna, né? Ele usa a arma que o Randall deu para ele é um palhaço que vem do discurso da mãe, né, que ele nasceu para dar alegria, ele é o feliz. A mãe até dizia: você deveria pôr um sorriso no seu rosto. Também há uma entrevista em que o Thomas Wayne diz que aqueles que invejam os bem-sucedidos são palhaços, devem ser tratados como palhaços. Então, você tem um palhaço, tem a arma e tem o Coringa, que é o nome que o Murray deu para ele, né? Então, é uma junção para produzir o sujeito, uma forma trágica de produção desse sujeito que poderia, estou aqui pensando na clínica analítica, nos casos que se tem, ter encontrado outras formas de se colocar e de se inserir no laço com o outro, né? Por fim, vamos falar então da última dimensão, que é o riso. Bem, para Freud, o riso tem relação com um levantamento de um recalque, a gente poderia dizer, né? É um prazer que se experimenta na relação com o outro a partir de algo dito, ou dito pela metade, ou subentendido no equívoco, na piada, na zombaria, né? Então, há alguma coisa que se libera, há um prazer, e principalmente na relação com o outro. O riso para Arthur não era isso, né? Ele era justamente aquilo que colocava uma questão na relação dele com o outro, né? O riso para ele, por exemplo, criou, né, a forma como a mãe o chamava, né, feliz, happy, né? Porque ele tinha um distúrbio, né? A mãe diz que o riso dele é um distúrbio, mas o chama de feliz e que ele veio para dar alegria, né? À medida que ele se distancia que ele se descola desse nome que a mãe dá, o riso começa a se integrar em outras questões, né? O último momento no filme onde ele tem as crises de riso incontroláveis é no momento que ele volta para casa depois de ter constatado a versão de que ele foi realmente adotado e sofreu maus tratos na infância aos cuidados da mãe por diversas razões, né? A partir daí, como eu já citei antes, começa a se construir um outro personagem, né, que vai ser o Coringa, né? É interessante que o riso patológico, esse riso do problema neurológico, ele surge geralmente em situações de estresse frente ao outro que é agressivo ou pode ser agressivo, né? E daquele momento em diante, nos assassinatos que ele comete, a mãe, Randall e até o Murray, o riso não aparece mais. Esse riso que surgia frente à imersão de um não saber o que fazer na relação com o outro, esse vácuo no saber, quando ele conclui e passa a fazer esse assassinato, ele já sabe o que fazer. É como se ele já tivesse concluído sobre uma certa identidade, sobre o que ele faz, o que ele quer fazer, né? Então ele não tem mais o riso. Se o riso surge em algum momento, e surge, por exemplo, no programa do Murray, não é um riso que pode ser estranho, mas não é o riso incontrolável desse problema neurológico que ele apresenta. Então é muito interessante pensar que a partir daí ele tem um determinado saber, né? De uma forma, então, muito interessante,
assumindo o riso que ele diz assim com a mãe, né? Eu sou assim, isso não é um distúrbio, eu sou assim. O riso, rir daquilo que ele quer rir, não do que o outro manda ou do que o outro considera correto, é integrado então nessa figura de um palhaço com a arma nomeado como Coringa, né? Então, assim, ali faz uma amarração que dá sustentação a esse sujeito, de alguma forma, no seu enlaçamento com o outro. Ali ele obtém um lugar, ali ele obtém um reconhecimento, um lugar de sujeito. De uma forma extremamente trágica, que, se a gente fosse pensar que nós estamos falando de clínica psicanalítica, poderia ser de muitas outras formas, né? Mas ele não foi escutado. E essa é a narrativa da constituição do Coringa, né? Freud dizia que a gente tem muito prazer em esquecer que a nossa vida é toda feita de acasos. Desde o nosso surgimento, o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Mesmo que aí haja uma imperiosa necessidade da natureza, na reprodução da espécie, tudo é do acaso, né? E mesmo que haja determinações biológicas, sociais, psicológicas, resta então o que fazer com isso. Aí é que entra o desejo. E, enfim, acho que esse ficou longo o vídeo, mas eu acho que ele pode ser interessante. Não deixem de ver o filme, ele é bastante interessante do meu ponto de vista, ele dá várias possibilidades de discussão e eu quis contribuir aqui com essa exposição, com essa reflexão sobre alguma coisa que pudesse falar do desejo, do contexto social e desse personagem, desse ícone que é o Coringa. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, indique, deixe sugestões e até o próximo. No Banco do Brasil,